Boa tarde, amigos de A Cidade, que nos acompanham no dia a dia do nosso município. Antes da gente começar com as principais notícias, dá um triplo C, curta, compartilhe, passe com os momentos conosco, se inscreva no nosso canal no YouTube e no Instagram, nos acompanhe em todas as nossas redes sociais, Daniela Afife, nos Bastidores do Poder. E nesse minuto, nós vamos chamar o Minuto da Redação. Olá, eu sou o Vagão e esse é o Minuto da Redação. Mesmo com a escassez de água, Prefeitura de Angra não apresenta projetos para investimentos em captação e distribuição de água. Católicos do Ariró celebram Nossa Senhora da Lapa. Final de semana será de surf em Praia Brava. ProUni, pré-selecionados têm até amanhã para apresentar documentação. Equipes de handebol de Angra participam de torneio em Santa Cruz. Turista argentina teria morrido por falta de socorro apropriado. Estes e outros destaques você encontra em nossas redes sociais e também em acidadecostoverde.com.br. Essas foram as principais notícias do final de semana e do dia a dia de Angra dos Reis. E tem muita coisa acontecendo, o diazinho tá frio, tá gostoso, tá todo mundo encolhidinho, mas a política local está pegando fogo. Tudo porque o nosso pré-candidato a vice-prefeito, o vereador Jorge Mascote, que concorre na chapa de Cláudio Círio, teve o seu registro de candidatura impugnado pela Justiça Eleitoral. Assim como Jorge Eduardo, um outro que também está com problemas judiciais é o ex-vereador José Antônio Azevedo, que também teve o seu registro negado. Nós vamos falar sobre todos esses acontecimentos agora, na Hora da Venenosa, mas antes disso, não deixe de nos seguir, se inscrever nos nossos canais e nos seguir pelas redes sociais. Daniela Afife nos Bastidores do Poder. Solta a vinheta. Clima tá quente em Angra e isso está público. Ontem, quando tomamos conhecimento dessa bomba que caiu no colo do município, no colo do atual pré-candidato à sucessão da máquina, Cláudio de Lima Sírio Ferretti, sobre a impugnação do registro de candidatura de Jorge Mascote, as redes sociais ficaram fervorosas. Eram comentários de todos os tipos. E, é claro, muita gente festejando. Inclusive, dizem que o irmão dele, que também concorre ao mesmo cargo na chapa de José Augusto, teria soltado fogos, se ajoelhado e agradecido a Deus. Mas logo em seguida, a divulgação desses fatos por Euzinha aqui, a turma do Panos Quentes da prefeitura começou a soltar notas dizendo que a impugnação do registro de candidatura de Jorge Eduardo Mascote era uma fake news inventada por esta jornalista. Solta a imagem do que o povo estava falando sobre fake news. Eu acho que o estúdio está com um probleminha nessa imagem. Olha só, um militante digital falando sobre Jorge Eduardo continua candidato a vice-prefeito ao lado de Ferretti. Vamos para cima. A oposição desesperada lança fake news. Fake news. Prestem bem atenção nesta palavra. A oposição desesperada lança fake news. Agora nós vamos mostrar para vocês os autores
da fake news que impugnou o registro de candidatura de Jorge Eduardo Mascote. Solta os causadores, os criadores da fake news. Olha só, gente. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Processo 0600 148 32 2024 619 0147. O 0147, para quem não sabe, é a zona eleitoral, a 147 zona eleitoral de Angra dos Reis, que é comandada nada mais, nada menos pelos dos juízes mais sérios dessa cidade, que é o excelentíssimo doutor Carlos Manuel do Couto. Esse processo contra Jorge Eduardo e a impugnação dele foi pedido por um outro órgão de suma seriedade, que é o Ministério Público Eleitoral. É lamentável a gente ver que nesse quadro político as pessoas tentam transformar as notícias que são fatos verídicos em factoides para se beneficiar. Mas nós vamos aos fatos, aquilo que está na justiça. Prestem bem atenção. Registro de candidatura. Eu estou lendo aqui, olhando para baixo, porque eu estou acompanhando meu notebook para que não haja nenhum erro. Registro de candidatura, órgão julgador, 147 Zona Eleitoral de Angra dos Reis, data de distribuição 8 de agosto de 2024. Registro de candidatura do candidato ao cargo de vice-prefeito de Angra dos Reis, Jorge Eduardo de Brito Raba, como requerente, representando a coligação Angra no Caminho Certo, PP, PDT, MDB, PSDB, PRB, Agir Solidariedade. É um grupinho de partidos interessante, né? Uma sopa de letrinha e tanto. Olhe bem o pedido do juiz eleitor do Ministério Público ao senhor excelentíssimo juiz eleitoral da 147 Zona Eleitoral de Angra dos Reis. O Ministério Público Eleitoral, por meio do promotor eleitoral, olha só, pede ação de impugnação de registro da candidatura em face de Jorge Eduardo de Brito Raba, devidamente qualificado nos autos do processo, que concorre ao cargo de vice-prefeito. Olha que lindo, gente! O Ministério Público e a sua fake news. Vamos para o próximo. Olha só, outro sim. Essa é a decisão definitiva que fixa o marco inicial para a contagem do prazo de 8 anos de inegibilidade que ocorreu em julgamento no Tribunal de Contas do Estado no dia 18 de maio de 2021. Em outro trecho do mesmo processo, que tem só 317 páginas de provas contra Jorge Eduardo Mascote, o Ministério Público solicitou a sua inegibilidade por um simples motivo: as irregularidades detectadas nas referidas despesas ensejou no final da apuração de contas o débito e aplicação de multas. Por quê? Porque concluiu o Tribunal de Contas pela irregularidade das contas, o ordenamento de despesas ilegais, ilegítimas, antieconômicas, no montante total correspondente a mais de 24 milhões de mil FIIs. É isso mesmo. Passa para o próximo slide. Jorge Eduardo. Não, ele não só foi condenado, como também aplicou multa pelos danos que ele causou aos cofres públicos municipais quando era presidente da Câmara Municipal de Angra dos Reis.
E esse processo é um processo antigo, diz respeito ao turismo parlamentar, às diárias que os vereadores recebem para ficarem fora do município de Angra dos Reis, para passear, fazer cursinho, vir para congresso, e daí por aí vai. Que é o que mais fazem, recebem diária, passagem de avião, hotelzinho de graça não, porque é você quem paga. E mesmo você pagando toda a mordomia, contribuinte, eles ainda conseguem causar mais danos ainda aos cofres públicos. E olha só que interessante esse pedacinho aqui do processo. De outra parte, a irregularidade insanável, frisa-se, são as irregularidades graves, decorrentes de condutas perpetradas com dolo ou má fé. São aquelas que são causadas com consciência, contrárias à lei ou ao interesse público e causam danos e prejuízo ao erário, ou seja, aos cofres públicos, inclusive causando o enriquecimento ilícito dos políticos. Olha só, gente. Vocês conhecem algum político na nossa região que tenha ficado rico da noite para o dia? Imagina se tem isso. Ou políticos que nunca trabalharam e de repente têm um patrimônio gigantesco. A herança do papai. É a herança do papai que eu nunca trabalhei para fazer crescer, mas que eu, quanto administrador público, como gestor público, como possuidor de mandato público, como o de prefeito, o de vereador, consegui transformar esse patrimônio herdado em um bolo fantástico de dinheiro, numa montanha considerável. Mas fazer o quê? Essa prática de enriquecimento ilícito é só mais uma fake news criada aqui nesse processo contra Jorge Eduardo Mascote. Vamos para o próximo bloco, porque é interessante nós falarmos aquilo que consta na peça processual. Olha só, outro sim, essa decisão definitiva, que fica o marco inicial para a contagem do prazo de 8 anos de inegibilidade, ocorreu no dia 18 de maio de 2021. Ou seja, Jorge Eduardo Mascote está inelegível por danos causados ao patrimônio público, ao erário e por enriquecimento ilícito desde 2021. Desde 2021. Passa o próximo bloco, por favor. Olha esse trecho aqui, que maravilhoso desse processo. A decisão fixou o prazo em 18 de maio. Logo, todas as irregularidades apontadas e o inteiro teor das decisões anexadas, observa-se que o impugnado, Jorge Eduardo Mascote, o vice, na chapa de Cláudio de Lima Sírio Ferretti, é o impugnado que, na qualidade de presidente e gestor da Câmara Municipal, cometeu faltas graves, tendo resultado na rejeição das suas contas pelo Tribunal de Contas do Estado, por fatos configuradores de ato dolosos de improbidade administrativa. As referidas ilicitudes, ou seja, ilicitudes são coisas ilegais, resultaram em danos aos cofres públicos. E é o que está impedindo que Jorge Eduardo Mascote seja
vice-prefeito na chapa de Cláudio de Lima Sírio, que também responde por fraude em licitações, venda de licenças ambientais, formação de quadrilha e uma série de outros danos num processo que é muito conhecido pela população local, chamado cartas marcadas. Só que os advogados de Cláudio de Lima Sírio têm empurrado esse processo a longo prazo, tanto que essa operação aconteceu em 2007 e, desde então, a primeira pedido de condenação de Cláudio de Lima Sírio Ferretti aconteceu agora pelo Ministério Público Criminal, que pediu, inclusive, a prisão do pré-candidato a prefeito pelo MDB. Então, nós temos uma fantástica dupla de concorrentes que estão sendo alvo da nossa justiça, alvos de fake news, segundo os seus militantes. Que coisa, hein? Olha a quantidade de esforço para denegrir com fake news a imagem dos dois santos que vão concorrer, que querem concorrer ao cargo de prefeito de Angra dos Reis, senhor Ferretti e senhor Jorge Eduardo Mascote. O nosso judiciário realmente é um espetáculo na produção de fake news. Passa para o próximo, por favor. Vamos continuar lendo a cascata, né, que estão nos autos de sentença produzida pela fake news do Ministério Público. Por fim, que a presente ação de impugnação de candidatura de Jorge Eduardo de Brito Raba seja julgada integralmente procedente, ou seja, que ele não pode concorrer, para o fim de indeferir, ou seja, não registrar a sua candidatura na chapa como vice-prefeito de Cláudio de Lima Sírio Ferretti. Volta o próximo, por favor. Olha só, esse é um trecho do acórdão do Tribunal de Contas, que deixa muito claro as irregularidades. Jorge Eduardo, tenta abrir essa tela para que as pessoas vejam melhor, do dia do julgamento em que ele foi condenado por danos ao patrimônio público pelo Tribunal de Contas. Olha só, tá aqui, gente. Isso não é fake news. O que está acontecendo em Angra dos Reis é que a máquina e os candidatos que querem tanto se perpetuar no poder municipal estão desesperados, porque eles sabem que, assim como esse processo de Jorge Eduardo, muitos outros virão no momento em que eles deixarem a cadeira de prefeito ou de vereador, quando eles perderem a boquinha do cargo público. Essa é a grande verdade, porque o dinheiro do povo é bom. É isso mesmo, não precisa fazer esforço para ganhar, é mais fácil fazer esforço para gastar, como nesta condenação de Jorge Eduardo, foi pela farra do turismo legislativo, onde vários vereadores recebiam diárias, passagens aéreas, carro, gasolina, e perili, papagaio, periquito, e daí vai, para passear Brasil afora nesses ditos congressos de luxo. É isso mesmo. Todo mundo curtindo a vida adoidado com o teu dinheiro. É bom viajar, né? Avião, hotelzinho, motorista na porta,
É muito bom viajar, principalmente às custas do povão, que hoje tem dificuldade para andar nos ônibus da Senhor do Bonfim, que estão sempre lotados. Mas os nossos políticos não têm esse problema não. Você paga o melhor hotel, o melhor avião, o melhor carro, para ele curtir a vida às suas custas. Gostoso, né? É bom ser político assim. E é isso que condenou Jorge Eduardo à farra das diárias. E por falar em diária, vou fazer uma perguntinha básica aqui. Onde anda o nosso prefeito Fernando Jordão? Ele ainda continua no cargo. Cadê o prefeito de Angra dos Reis? Está em Nova York ou está em Miami? Está recebendo salário em dia sem nenhum desconto de diárias? Quando será que nós vamos ter um vereador que vai ter peito de subir à tribuna da Câmara e pedir o passaporte do nosso prefeito para saber aonde o bonito anda? Porque dentro de Angra ele não está, no Leblon, em Brasília, também não. Ele está nas redes sociais com vários videozinhos gravados e distribuídos por uma máquina de comunicação que também é paga por você e te custa muito mais de 4 milhões de reais por ano. É isso aí, a agência digital da prefeitura que solta videozinhos lindos e maravilhosos, dizendo que o nosso prefeito está trabalhando muito, custa para você mais de 4 milhões de reais. Para ele não estar dentro do município, porque ele não está dentro do município. Ele está passeando em algum lugar do mundo, como ele faz praticamente todos os meses. Agora, cadê o Ministério Público, que está na hora também de pedir o passaporte do prefeito e ver, conferir se ele está recebendo integralmente o seu salário? Porque isso também é um ato de improbidade administrativa. Receber para não trabalhar. Até porque ele nem dentro do país está. Peça o passaporte dele. Nós temos um vereador que se diz oposição, se chama Edinho Rodrigues. Edinho Rodrigues, faça alguma coisa, meu amigo. Entre com um requerimento exigindo a cópia do passaporte do prefeito, exigindo a folha de pagamentos da prefeitura para conferir se o salário dele, enquanto ele passeia fora do país, está sendo pago integral. Faça essa denúncia ao Ministério Público. Porque curtir a vida adoidado com dinheiro do povo é mole. E fingir que está dentro do município com videozinhos também pagos e produzidos pelo dinheiro do povo é mais mole ainda. É por isso que vocês veem uma militância digital defendendo com unhas e dentes esse atual governo e seus futuros sucessores ou pretensos sucessores. É exatamente por isso. É muito dinheiro para videozinho de internet rolando por aí a tuas custas. Mas vamos para voltar ao nosso assunto aqui do nosso pré-candidato impugnado Jorge Eduardo Mascote e sua inegibilidade por turismo parlamentar. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo. Solta o próximo slides. Olha aqui, aumenta, por favor, abre a tela para mostrar o carimbo do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas, embaixo, o carimbinho dele aqui, mostrando as irregularidades nas contas de responsabilidades do seu Jorge Eduardo Mascote. E o Tribunal de Contas é uma condenação de colegiado. Inegibilidade. É o que o Ministério Público está dizendo. Não é fake news.
É a justiça fazendo o dever de casa dela, sem nenhuma mentira. Solta o próximo slide, por favor. Um probleminha técnico na nossa central. Não sei se ele está me ouvindo, mas paralisou por algum motivo esse vídeo. Mas não tem nada, não. Vocês vão ter todos esses na íntegra. O processo é público. Todos esses processos são públicos. Todas as pessoas que têm a curiosidade de agir em defesa da população contra os danos que estão sendo causados ao patrimônio público, às contas públicas, ao erário municipal, que são os cofres do município, vão lá, procurem, pesquisem, vejam. É público, não tem sigilo, não tem segredo de justiça. É a justiça sendo feita, tanto ela eleitoral, quanto ela no Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza todas as nossas contas, que fiscaliza para onde vai o seu dinheiro e a boa aplicação dele. Porque se nós não tivéssemos esses órgãos, você nem ia saber quanto está sendo roubado. E olha que a gente é roubado à beça. E vocês não têm nem noção do quanto. Solta o próximo, vamos ver se o nosso escritório consegue soltar o próximo vídeo? Boa noite a todos. Minha candidatura como vice-prefeito na chapa do uma Ferete está mantida. pausazinha. Isso é desespero da oposição, já que as pesquisas... Olha só, esse vídeo soltou ontem, foi lançado nas redes sociais ontem à noite, por volta de 11 horas da noite. Logo após eu ter denunciado, ou melhor, denunciado não, quem denunciou o Jorge Eduardo Mascote foi o Ministério Público Eleitoral. Eu apenas divulguei aquilo que é um fato jurídico. Agora, olha a explicação do Jorge Eduardo Mascote, atribuindo mais uma vez as suas irregularidades a fake news. Solta o vídeo. Boa noite a todos. Minha candidatura como vice-prefeito na chapa do Ferete está mantida. Isso é desespero da oposição, já que as pesquisas mostram nossa liderança na preferência da população. Existe um pedido de impugnação apresentado pelo Ministério Público e que a defesa vai se manifestar e acredito na justiça. Fiquem com Deus e vamos seguir trabalhando. Olha só, existe um pedido de impugnação julgado. Cabe recurso? Por óbvio, cabe. Quem produz as leis nesse país são políticos, são legisladores. São eles que produzem as leis. O judiciário apenas as aplica. Ainda cabe recurso? Por óbvio. Estão mantendo a candidatura dele? Sim, estão. Até porque é uma vergonha, né? Um impugnado por danos ao erário e um outro investigado por danos ao erário. Que coisa horrorosa. Esses são os pré-candidatos à sucessão de Fernando Jordão à máquina pública. Agora, o mais interessante, além desse vídeo, que Jorge Eduardo continua dizendo que é um desespero da oposição e uma fake news, nós temos uma outra frase icônica declarada pelo vereador durante o lançamento da pré-campanha das convenções municipais. Solta, por favor, o vídeo. Dois cidadãos que moram em Grande Reis, que conhecem o nosso município, não os forasteiros, não os oportunistas. Não aos forasteiros, não aos oportunistas. Peraí, gente. Vamos deixar as coisas bem claras. Jorge Eduardo é de família libanesa. Se a gente for falar de forasteiro, eu também sou forasteira. Meu pai é libanês, eu sou a primeira a nascer no Brasil da descendência do meu pai. Nasci em Angra, como ele. Que essa história de forasteiro?
Isso é um absurdo. A população de Angra dos Reis é formada por pessoas que vieram de tudo quanto é lugar do país, inclusive de fora deles, como a minha família, que veio do Líbano, como a família do Jorge Eduardo, que também é uma família libanesa. Quem são os forasteiros, Jorge Eduardo? O pessoal que veio do Nordeste, que mora em Angra, o pessoal que veio de São Paulo, que mora em Angra, os holandeses que vieram na época do extinto estaleiro Verome, que continuam em Angra, os italianos, os espanhóis, que continuam em Angra. Quem são os forasteiros, Jorge Eduardo? Quem são essas pessoas que você está pedindo para sair de Angra? Para com isso. Isso é feio. Esse seu bairrismo não existe. Aliás, existe sim, para alugar imóveis da sua família para a Prefeitura de Angra, como a casa dos seus pais, que estão alugadas hoje pela Prefeitura de Angra, e muitos outros imóveis da sua família. Então, se fora forasteiro, vamos fazer o quê? Você vai embora, vai romper todos os contratos que vocês têm com o município, forasteiro? Por favor. Vamos respeitar as pessoas que fizeram Angra dos Reis ser o que é. Inclusive, o prefeito a qual você apoia tanto tem dupla cidadania, porque é de família italiana. É um forasteiro? Não. Ou é? É um turista. Esse é um turista. Mas não é um forasteiro, Jorge Eduardo. Respeitem a origem das pessoas. Respeite quem trabalha e constrói esse município. São os forasteiros, como a sua família, que dominam o comércio local, por exemplo, e todos os imóveis do centro da cidade. A maioria alugada para a Prefeitura de Angra. É por isso que você faz esse discurso de que você não é forasteiro, mas na hora de se aproveitar, se locupletar do dinheiro público, tá tudo bem pro forasteiro? Faz isso não. Isso é feio. É muito feio. Angra é formada de gente digna, de tudo quanto é lugar do país. Nós temos uma associação em Angra, que é a dos nordestinos, que vieram para o município na época da construção da usina nuclear, que deve ter mais de 50 mil pessoas hoje vivendo neste município. Por favor. Quanto ao fora os oportunistas, vista a carapuça. Vista a carapuça. É importante que as pessoas, quando declarem certas coisas, percebam que a carapuça enquadra perfeitamente nela. Assim como em boa parte do atual secretariado do governo municipal, que também não é de Angra dos Reis. Não são daqui. Não nasceram nessa cidade. Foram importados pelo prefeito Fernando Jordão, como o secretário de Saúde, que veio de Nilópolis, a mando do presidente do seu partido, doutor Luizinho. Não é isso? Como o secretário de Educação, Paulo Fortunato, que caiu de paraquedas dentro do município. Como a turma do Neto, que cuida das Neto de Volta Redonda, o ex-prefeito de Volta Redonda, que cuida do caixa da prefeitura. Ou vocês acham que tem angrense cuidando do caixa da prefeitura? Tem não. Tem não. Agora, depois dessa frase icônica, vamos falar agora do processo de José Antônio Azevedo Gomes, que foi vereador e hoje também concorre a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Angra dos Reis nessas eleições de outubro. Papai, bota na tela, por favor,
o que diz o Ministério Público sobre a impugnação do registro de candidatura de José Antônio Azevedo Gomes. Você vê aqui que não é fake news, é o juiz eleitoral pedindo a impugnação do registro de candidatura de José Antônio Azevedo Gomes, no processo que já está amplamente divulgado. E nós vamos passar agora para o próximo bloco, que nós vamos falar exatamente sobre a impugnação de José Antônio Azevedo Gomes. Olha só o trecho que pede a impugnação de José Antônio. Porque, diferente de Jorge Eduardo Mascote, José Antônio foi presidente da Câmara e teve a sua prestação de contas pelo Tribunal de Contas do Estado julgada por completo e dada baixa por ter sido o único que não causou danos ao patrimônio público. Mas neste ato específico, o Ministério Público, que eu não sei nem de onde tirou isso, mas é importante que seja lido, inclusive eu procurei a defesa de José Antônio, que diz que está recorrendo a esta aberração que foi colocada, que é dentro do mesmo quadro de turismo parlamentar, a farra diária. A farra da diária, envolvendo nada mais, nada menos do que o ex-subsecretário de Agricultura e Pesca do governo Fernando Jordão, senhor Leandro Corrêa da Silva, que todo mundo conhece como Leandro Silva, que foi vice-prefeito de Conceição Raba do PT e que também foi vereador antes de ser eleito vice-prefeito, vereador, inclusive, na mesma legislatura, aonde José Antônio teve suas contas todas plenas, aprovadas pelo Tribunal de Contas, e que teve uma condenação de Leandro Silva. Leandro Silva, prestem bem atenção nisso, que usava o dinheiro do seu gabinete para fazer cursinho em São Paulo e se preparar para ser candidato a vice-prefeito de Conceição Raba do PT. Olha só que coisa interessante que falavam aqui. As despesas públicas autorizadas por ele, no caso por José Antônio, autorizadas para pagamento de Leandro Silva, foram também favorecidas pela esposa dele, Cristiane Salomão. Cristiane Salomão é funcionária pública também de carreira da Prefeitura de Angra. E na época que Zé Antônio era o presidente da Câmara, ela era cedida para a Câmara e trabalhava na Câmara. E não foi condenada em nenhum momento por diárias nem nada. Mas o interessante é o que vem a seguir. As despesas ordenadas pela esposa do vereador Cristiane Salomão também era na época um fato a se olhar para o genro deles, Leandro Corrêa da Silva. Para tudo, gente. Para tudo. Desde quando Leandro Corrêa da Silva, que era parlamentar, era genro de Zé Antônio e Cristiane Salomão? Nunca foi. Muito pelo contrário, Zé Antônio era arqui-inimigo de Leandro Silva na Câmara. Aliás, Zé Antônio, quando era vereador, chamava o ex-vice-prefeito e atual pré-candidato a vereador também de pastel de vento. É isso mesmo, chamava Leandro Silva de pastel de vento. O pessoal que acompanha a política local conhece isso, sabe disso. Era casado com a Keidiane Araújo, com quem ele tem 3 ou 4 filhos, 3 filhos, se eu não me engano. Leandro Silva era um homem casado com Keidiane e era inimigo, adversário político Zé Antônio. Nunca foi genro de Zé Antônio Azevedo, nem de Cristiane Salomão, para que eles os favorecessem.
como disse o Ministério Público, um erro fantástico que pediu a impugnação de José Antônio Azevedo. Bota o vídeo, inclusive tem um videozinho de uma sessão icônica, logo depois que o Leandro Silva foi Com a eleito. palavra, o vereador Zé Antônio, pela explicação pessoal. Senhor presidente, senhores presentes, vereadores, a imprensa, aos amigos aqui presentes, os telespectadores da TV Câmara. Eu costumo dizer que às vezes eu não gosto muito da vitória, porque às vezes a vitória torna a gente meio arrogante, meio soberbo, né? Meio prepotente. Quando a gente é mencionado ou é mencionado alguma coisa, a gente tem o dever de trazer para os trilhos. O vereador Leandro aqui mencionou que o pastel tinha recheio. Acho que o tamanho do recheio e a quantidade de recheio do pastel são os 700 votos lá do sogro, né? Não é verdade? Acho que aquele tamanho, aquela quantidade de voto ali, 600 votos que o sogro teve, essa é a quantidade de recheio que o pastel tem. Eu acho que continua vazio, continua de vento. É preciso crescer um pouco mais. Vereador, Vossa Excelência pode usar o microfone quando for em explicação pessoal, não pode. Mas essa prepotência de Vossa Excelência, essa arrogância, talvez contamine o governo que aí está entrando. É muito ruim para quem está começando como vice-prefeito, apenas, e é um cargo importante, e Vossa Excelência deve se comportar e ter um comportamento mais humilde, porque a vitória faz isso com a gente. Deixa a gente meio arrogante, meio soberbo, meio prepotente. Às vezes nos torna um déspota. E Vossa Excelência deve ter cuidado, porque pode ter certeza que o tamanho e a quantidade do recheio foram os 600 votos que o seu sogro teve. Vossa Excelência não tem porque não conseguiu transferir o recheio para o seu candidato. Aliás, o vento do seu pastel talvez tenha varrido os votos do seu candidato, que é o seu sogro. Esse vento que saiu de dentro do seu pastel, que é oco, talvez tenha feito isso com os votos do seu sogro, tenha soprado os votos do seu sogro para longe. Então, Vossa Excelência deve abaixar a bola, diminuir, colocar os pés no chão, porque senão é muito ruim, é muito difícil para governar a cidade, vindo para a tribuna no seu primeiro discurso, fazer o enfrentamento e tentar medir o tamanho do recheio de Vossa Excelência. Não tente medir ainda o tamanho do recheio de Vossa Excelência, porque ainda é nenhum. Vocês prestaram bem atenção no que diz o Ministério Público de que Zé Antônio está impugnado porque favoreceu, junto com a sua esposa, Cristiane Salomão, o seu genro, Leandro Correia da Silva? Vocês prestaram bem atenção? Leandro Correia da Silva, Leandro Silva, era o pastel de vento. Aliás, continua sendo um pastel de vento, infelizmente, né? E o povo ainda continua acreditando, e se bobear, o povo vai voltar com Leandro Silva para uma cadeira na Câmara de Vereadores. Leandro Silva recebia diárias para fazer curso em São Paulo, para se preparar como locutor, como apresentador, para saber como se portar politicamente para enganar você, eleitor. E nesse vídeo fica muito claro de que o sogro não era José Antônio Azevedo Gomes. O sogro, nesta época, era o pai da Keidiane. Keidiane, sua esposa, que hoje não é mais esposa, que foi candidato a vereador quando Leandro Silva compôs a chapa do PT de Conceição Raba. Olha só, esse discurso de Zé Antônio da tribuna da Câmara está no YouTube, é um discurso público, quando ele chama Leandro Silva de pastel de vento. É público. Foi logo após o encerramento das urnas, quando a Conceição venceu o ex-prefeito Fernando Jordão, que na época concorria contra a Conceição Raba, logo depois de ter deixado o governo com um escândalo do Cartas Marcadas em 2007 e elegido a duras penas o seu primo Tuca Jordão, que todo mundo sabe o tumulto que foi e a confusão que rolava nos bastidores entre Tuca e Fernando Jordão pelo controle do cofre do município.
O Fernando tem esse hábito, prefeito, de escolher os seus sucessores que ele acredita que serão fracos e que ele vai comandar para continuar dominando a caneta. O Tuca rompeu. Deu aquele show, espetáculo público que todo mundo viu. E entregou a prefeitura de Angra para a petista Conceição Raba. Que coisa louca! E para o Leandro Silva, que depois que fez toda a lambança no governo do PT junto com Conceição, voltou para o colo do papai, Fernando Jordão, que não teve o mínimo pudor no acordo feito para que Leandro Silva fosse cabo eleitoral durante a campanha de deputada estadual da sua esposa, a primeira-dama do município, Célia Jordão, entregou para o Leandro Silva a subsecretaria de Pesca. Aliás, Leandro deixou a subsecretaria de Pesca para concorrer às eleições agora municipais, mas deixou lá uma cria dele. A atual subsecretária executiva de Pesca é cria de Leandro Silva. E se vocês olharem as requisições e o uso do automóvel da Secretaria de Pesca, é para atender os cabos eleitorais de Leandro Silva neste pleito eleitoral. Então, foi uma falha do Ministério Público Eleitoral, isso sim a gente pode dizer que foi uma fake, um erro fantástico nesse pedido de impugnação da candidatura de Zé Antônio Azevedo Gomes, dizendo que Zé Antônio favorecia Leandro Silva porque era genro, isso fora de cogitação, a César o que é de César, nós temos que falar a verdade. Que não cabe esse tipo de coisa. E, inclusive, eu achei nos meus arquivos da época, são 26 anos de Jornal A Cidade, né? Muito tempo, a gente tem arquivo à beça. O processo do Tribunal de Contas que deu a quitação plena, 100% das contas de José Antônio Azevedo Gomes. Bota aí na tela, por favor, para o pessoal ver. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Olha só, olhem bem a data, pessoal. Olhem a data. Trata o presente processo de prestações de contas do ordenador de despesas e do responsável pela tesouraria da Câmara Municipal de Angra dos Reis relativas aos exercícios de 2012, responsabilidade do presidente da José Antônio Azevedo Gomes e do tesoureiro Alexandre Oliveira Raimundo. Fala do processo, quando chega lá embaixo, a validade do comunicado da decisão afirma que o jurisdicionado, no caso o José Antônio, compareceu aos autos através dos documentos fornecidos ao Tribunal de Contas do Estado, aí tem o número do processo, apresentando os elementos contidos no termos do voto, que depois de análise pelo corpo instrutivo. O que é o corpo instrutivo? São todos os membros que vasculham e editam todas as contas. Elas vão para o colegiado dos julgadores. E os julgadores que dizem se as contas foram aprovadas ou rejeitadas, ou se foram aprovadas com ressalvas, aquelas que você ainda precisa apresentar defesa. Quando há uma condenação, como houve a de Jorge Eduardo Mascote pelo Tribunal de Contas, é uma condenação de um colegiado. Por isso, ele está inelegível, segundo foi garantido pela Justiça. Continuando aqui, as formalidades legais sugerem que as contas do ordenador de despesa responsável foram julgadas regulares, com quitação plena. Passa para outra página, por favor. Olha lá, a condução do voto do corpo instruitivo diz que foram adequados todos os aspectos relevantes às posições patrimoniais e financeiras, assim como o cumprimento dos preceitos legais em 31 de dezembro de 2012. Pessoal, foi a legislatura, o último ano de José Antônio Azevedo Gomes como vereador
inclusive como presidente da Câmara naquele pleito. E pelo voto. Pela regularidade das contas, o operador de despesas da Câmara Municipal de Angra dos Reis, relativo ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do seu presidente, José Antônio Azevedo Gomes, dando-lhe quitação plena. Embaixo eu marquei de novo, regularidade das contas e quitação plena. Pela comunicação do senhor José Antônio Azevedo Gomes, coordenador de despesas da Câmara Municipal de Angra dos Reis. Então, gente, eu vi todos os 2 processos e vi a inconsistência dessa acusação que negou o registro da candidatura de José Antônio. Eu entrei em contato com a defesa de José Antônio e eles já entraram com recurso, assim como Jorge Eduardo Mascote também já entrou com recurso à Justiça Eleitoral. A diferença neste caso é que um tem como provar, no caso do José Antônio, que ele teve todas as suas contas quitadas, plenamente quitadas com o Tribunal de Contas do Estado. Muito diferente de Jorge Eduardo Mascote, que foi condenado por improbidade administrativa, danos ao erário. Essa é a diferença nisso. E não há fake news nisso. Não há fake news porque ambos os órgãos julgadores, Tribunal de Contas, Ministério Público e a 147 Zona Eleitoral de Angra dos Reis, são formados por membros do Judiciário. Eles não estão produzindo fake news, como disse Jorge Eduardo Mascote, ou os militantes do atual governo, pagos com seu dinheiro. É isso. As portas estão abertas, inclusive eu quero convidar publicamente o advogado e ex-vereador José Antônio para vir aqui falar com nossos telespectadores, explicar para a população o que está acontecendo e debater com outros candidatos de outros partidos, fazer um duelo de ideias, como fez Greg Duarte e Clauber Valente. Assim como eu também convido o deputado federal Sóstenes Cavalcante e a deputada estadual Célia Jordão, que são do mesmo partido, para debater os problemas da saúde municipal, já que os dois andaram se engalfiando publicamente. Este programa está de portas abertas para um verdadeiro duelo de ideias em prol da nossa população. Por hoje, é isso. Acessem nossos canais, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Daniele Afife, nos Bastidores do Poder. Curtam, nos sigam nas redes sociais e fiquem ligadinhos conosco. Amanhã nós estamos de volta. Nós vamos falar com a delegada titular da Delegacia da Mulher em Angra dos Reis, que vai falar para a gente sobre o que acontece nos bastidores dos lares dessa cidade. Fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra ao 12:10 nos Bastidores do Poder.